vídeo eu vou ensinar como gerenciar a página de projetos. Começando pela descrição da categoria dos projetos. Como tem aqui projetos, jogos escolares, tem esse texto. E o esporte legal também, que eu vou usar como exemplo, que tem essa frase aqui. Vamos lá. No painel, eu vou no menu global conteúdo, gerenciador de categorias. Porque essa página ela está exibindo as categorias que estão dentro da categoria PAI projetos. Então vamos lá. Aqui quando eu cliquei, ele me mostrou a lista das categorias do site: institucional, projetos, blog, sala de imprensa. O que interessa agora é projetos e a subcategoria esporte legal. Aqui já tem as 4. Eu vou trabalhar em cima de esporte legal para mostrar como fazer para editar. Clico no link. Agora estamos no gerenciamento da categoria. A única coisa que vamos fazer aqui é trabalhar no texto aqui dentro, nessa área da descrição, do editor de texto. Aqui você pode ficar livremente para escrever o que quiser. Escrever o que quiser. Ok? Vamos supor que você queira colocar uma imagem para representar a categoria. Clico no começo do texto, desço até o final do editor e clico no botão imagem. Ele vai abrir uma janela onde vai mostrar as pastas que tem as imagens do site. Eu vou clicar aqui na pasta geral. Aqui já tem algumas imagens. Eu vou usar como exemplo a imagem do garoto jogando bola. Clico uma vez na imagem. Ele mostrou aqui que a imagem foi selecionada. E no topo do lado direito, clico no botão inserir. Ok? A imagem foi adicionada. Clico no botão salvar. Ele está processando. Categoria salva com sucesso. Ok, vamos ver o resultado. Vou clicar novamente no botão, no link projetos. E agora ele me mostrou o esporte legal com uma imagem e um texto. Certo? Se eu quiser editar novamente, basta simplesmente dar um clique na imagem e apertar backspace. Tudo volta ao normal como era antes. Salvo e fecho. Ok. Então clico novamente em projetos. E voltou apenas texto. Nesse modelo aqui atual, ele está sem link, porque conforme conversamos, não tinha material pronto, então publiquei o site apenas com a apresentação do projeto, mas sem link para visualizar o projeto. Então, momentaneamente, eu vou liberar o link, certo? Para a gente poder clicar nele para ver o conteúdo. Vamos lá. O conteúdo que tem cada item. Agora ele ficou azul porque se transformou em link, certo? Como exemplo, eu vou utilizar o esporte legal, tá bom? Clico aqui no esporte legal.
Quando eu clico em esporte legal, a ideia é que ele mostre a lista dos artigos relacionados ao esporte legal, que no caso são os projetos realizados, certo? Aqui eu coloquei um como exemplo. Então vamos lá. Saio da categoria de artigo, vou para a gerenciador de categorias e vou para gerenciador de artigos. Aqui ele mostra a lista dos artigos do site. Eu vou no botão Sys Tools, dou clique, seleciono a categoria Esporte Legal, que é um artigo que eu já publiquei aqui anteriormente. Ok, agora ele me mostrou apenas o artigo Esporte Legal. Clico no link. Ok, estamos na área de gerenciador do artigo Esporte Legal. Jogos do Esporte Legal, da categoria Esporte Legal. Vamos lá, vamos para o editor de texto. Primeiramente, vamos substituir a imagem. Por exemplo, dou um clique na imagem e aperto Backspace. A imagem sumiu e o seletor está no campo. Abaixo do editor de artigo, eu vou no botão Imagem. Ok? Ele vai me mostrar as pastas do site. Vou clicar aqui em Geral. E aqui eu já tenho umas imagens que tem no servidor, então vou utilizar alguma aqui como exemplo. Por exemplo, dos garotos comemorando a partida. Clico uma vez na imagem, ele me mostrou aqui o nome da imagem. Clico no botão Inserir. A imagem foi inserida perfeitamente, ok? Que é essa imagem daqui. Agora, esse texto que aparece antes do link Leia Mais, ele deve ser inserido nesse primeiro bloco aqui. O que você escrever aqui vai aparecer no texto de introdução da chamada para o artigo. Esse Leia Mais, ele é representado por essa linha vermelha. Isso quer dizer que tudo que tiver aqui dentro, acima da linha vermelha, nesse bloco amarelo, vai estar presente nessa primeira etapa aqui da visualização do artigo. Quando se clicar no Leia Mais, ele vai me mostrar o artigo completo, certo? Esse texto restante, ele vem abaixo dessa linha vermelha, dentro desse segundo bloco amarelo. Você pode escrever livremente em toda essa área, ok? Só tomando cuidado para não interferir aqui no subtítulo vídeos, mas você pode escrever livremente aqui, tanto escrever quanto apagar, ok? Escrevo, removo qualquer item que eu queira, posso escrever novamente, por aí vai, certo? Que é esse texto aqui, todo esse texto. Agora vamos ver os vídeos, ok? Nesse bloco amarelo, para facilitar, podemos fazer o seguinte: nessas ferramentas do texto tem esse botão que é tela cheia. Clico nele, agora tá todo o editor ficou em toda a tela,
certo? Para facilitar aqui a visualização dos vídeos. Eu coloquei como exemplo 4 vídeos. São esses vídeos aqui. São esses 4 vídeos. Se por acaso eu quiser inserir mais vídeos, retirar os que existem, por exemplo, eu não quero 4 vídeos, eu quero 3. Então eu dou um clique no vídeo, aperto Backspace, o vídeo sumiu, mas ainda ficou o campo branco, aperto Backspace novamente. Ok? Então agora eu tenho 3 vídeos. Perceba que ficou um espaço excessivo entre o título e o final dos vídeos. Dou um clique aqui entre os espaços e aperto Backspace novamente. O seletor foi para dentro do vídeo e o espaço foi removido. Agora eu tenho 3 vídeos. Ok? Vamos supor que eu quero editar esse vídeo, substituir. Eu dou um clique no vídeo, aperto Backspace. O vídeo foi removido e o seletor está no campo, na área em branco. Vou no YouTube, na página do vídeo. Mais abaixo eu clico em compartilhar. Depois clico em incorporar. E depois eu tenho que marcar essa opção usar código de incorporação antigo. Certo? Porque se deixar assim ele vai gerar um iframe. Se eu botar para o antigo ele vai mudar. Certo? Tem que ser o antigo, tem que estar marcado. Seleciono todo o código, Ctrl A, Ctrl C para copiar. Volto para a área de edição. O seletor ainda está marcando aqui a nossa área. Nas ferramentas de edição do texto, eu vou clicar em inserir e editar vídeo. Dou um clique nele, vai mostrar essa janela. O que interessa aqui é a segunda aba, incorporar. Clico nela, dou um clique dentro do campo de texto, Ctrl V, colei, aperto OK. O novo vídeo foi inserido, sem problema algum, certo? Foi substituído. Vamos supor que eu precise inserir mais um vídeo nesse artigo, certo? O que eu faço? Nesse último vídeo, dou um clique aqui. No final dele, o seletor vai ficar aqui na ponta. Aperto Enter. Foi criado mais um campo em branco, mais uma linha, mais um bloco. Onde aqui eu repito o mesmo procedimento. Vou no YouTube, na página do vídeo. Clico em compartilhar, incorporar, usar código de incorporação antigo. Copio o código. Aqui como está marcado. Venho aqui no botão o inserir e editar vídeo, aba incorporar, texto, Ctrl V, OK. Foi inserido mais um vídeo. Agora temos 1, 2, 3, 4 vídeos. OK, foi inserido o vídeo. Tudo bem? Agora nós vamos para o campo de fotos, certo? Aqui eu vou ensinar como mostrar como colocar o álbum de foto que criamos anteriormente. Em outro vídeo tem ensinando como criar um álbum de foto, certo? Eu vou ensinar como inserir ele dentro do artigo. Primeiramente a gente vai ter que sair do modo tela cheia, porque o botão não aparece aqui no rodapé. Então clico no botão tela cheia, voltou ao estado normal. E agora ele me apresentou aqui os botões abaixo do editor de artigo. Para substituir ou inserir as fotos, substituir no caso, porque a gente vai utilizar essa base para outros artigos da categoria projetos. Seleciono o texto, posso simplesmente selecionar e apertar no primeiro botão abaixo do editor, Foca Gallery Imagem. Clico, ele vai me exibir uma janela de opções da galeria de fotos, certo? E você vai clicar em imagens, o segundo link, imagens. Ok? Aqui a única coisa que vai precisar mexer
é no álbum. Vamos selecionar aqui o álbum Esporte Legal, por exemplo. Cliquei no álbum Esporte Legal, que foi um álbum criado anteriormente, no outro vídeo eu ensinei. Desço a barra de rolagem, clico em inserir código. Opa, aqui aconteceu algo. Então foi o seguinte, vamos apagar esse código, certo? Clicar novamente. Imagens. Selecionar o álbum Esporte Legal e clico em inserir código. Agora correu tudo bem, o código está inserido abaixo do título fotos, certo? Simplesmente isso. Então editamos as fotos. Agora vamos para a parte de depoimentos. Essa parte de depoimento exige um pouco, é fácil, mas exige um pouco de observação na parte técnica, porque o que vamos fazer é o seguinte: na ferramenta, na caixa de ferramenta, vamos clicar em código fonte, que ele vai me exibir o código fonte desse artigo. Aqui tem texto e tags, a questão mais técnica. No final, perceba que no código eu coloquei essas linhas para separar os blocos, para facilitar o entendimento. Abaixo de cada linha tem um bloco referente. Abaixo da primeira linha tem vídeos, abaixo da segunda vem fotos e abaixo da terceira vem depoimentos. No bloco depoimentos, no bloco depoimentos temos 3 linhas, certo? Que é representado por essa tag LI. Representado por essa tag LI, que são os 3 comentários. Então, para adicionar mais um depoimento, eu copio uma linha dessa aqui, certo? Da tag LI, copio ela até o final dela, o fechamento da tag, seleciono Ctrl C, clico no final, dou Enter, Ctrl V. Foi criada mais uma linha. Nessa primeira parte aqui da linha, você vai escrever o depoimento. Este é meu depoimento de exemplo, por exemplo, né? Certo? Dentro dessa tag ali tem outra tag que é M, que essa tag vai representar o nome da pessoa que fez o depoimento. Então, eu simplesmente substituo. Por exemplo, João Batista, ok? Se eu quiser remover, simplesmente eu apago a linha. Vamos remover o penúltimo. Seleciono backspace, ok. Então temos novamente 3 depoimentos, onde um foi removido e o outro foi inserido. O último depoimento. Clico em ok e verifico aqui o que foi que houve. Depoimentos. Primeiro depoimento, segundo depoimento e o terceiro depoimento que acabamos de inserir. Este é meu depoimento de exemplo, João Batista, certo? Quando você salvar o artigo, ele vai estar nesse formato aqui: imagem, todo o texto, os vídeos e o álbum de fotos, certo? Que ele está pegando da galeria de fotos, e mais abaixo os depoimentos. Os 3 depoimentos, ok? É isso aí. Então eu vou fechar aqui, porque eu preciso mostrar outra coisa, que é o seguinte: esse artigo que nós trabalhamos em cima de uma base, certo? Então vamos aproveitar essa base para outros. Vamos supor que vamos inserir mais um artigo dentro de Esporte Legal. Então eu vou copiar esse artigo para aproveitar a base dele. Clico em, marco o checkbox referente ao item, a linha. No topo, lado direito, clico em carga.
onde aqui nós vamos mexer apenas em duas opções, que é selecionar a categoria para o que eu quero. Se eu quiser aproveitar essa base, mas para, por exemplo, criar um artigo para o projeto Aprendendo a Torcer, eu simplesmente seleciono essa categoria e clico em copiar. Então ele vai copiar esse artigo que nós criamos, mas dentro da categoria Aprendendo a Torcer, certo? Como exemplo, eu vou usar a mesma categoria que nós temos, que é o esporte legal. Então, dentro da mesma categoria, eu quero copiar esse artigo que eu fiz. Então, marquei as opções, clico em processar. Agora temos dois artigos, jogo do esporte legal e jogo do esporte legal 2. Vamos trabalhar em cima dele. Clico no artigo que foi copiado. Ok, o artigo muito igual ao outro. Na verdade é o mesmo artigo copiado. O que eu vou fazer aqui? No apelido no campo eu vou apagar aqui, certo? Simplesmente isso, porque ele gera automaticamente, baseado no título. Então eu vou escrever, por exemplo, aqui, mudar o título, né? Novo artigo do esporte legal, certo? Aqui eu vou editar a imagem daquela mesma forma anteriormente, editar o texto de introdução, editar outra parte textual, o resto do texto, os vídeos também, certo? Alterar os vídeos, fotos e depoimentos, certo? Vamos supor que, por enquanto, esse artigo não tenha depoimento, certo? Por exemplo, então o que eu faço? Eu preciso remover. Simplesmente eu venho aqui em código fonte. Lembra que essa linha aqui ela divide as seções, certo? Se eu não quiser que esse artigo tenha depoimento, eu simplesmente vou copiar. Eu posso copiar a partir dessa linha até essa tag, o fechamento dessa tag UL. Tem a tag UL, o fechamento dela. Lembrar de não apagar essa div aqui, certo? Nunca apagar. Então simplesmente copio aqui, deleto, deletar tudo, ok? Clico em OK e esse artigo não tem mais depoimento. Mas se futuramente tiver depoimento, o que acontece? Teremos que ir no outro artigo, encerrar esse artigo, ir no outro, copiar aquela partezinha, aquele bloco que estava presente abaixo desse código de fotos. Por exemplo, aqui eu já tenho pronto, então eu vou pegar aqui para facilitar. Eu vou pegar aqui e colar aqui embaixo. Ok, então temos depoimento novamente, certo? Onde cada LI representa uma linha, um depoimento de cada pessoa. Clique em OK. Então temos novamente depoimento. O mesmo serve para fotos. Se eu quiser deletar as fotos, se no caso esse artigo não tiver foto, eu posso simplesmente copiar do código da foto até essa linha, por exemplo, e deletar, certo? Eu vou cancelar aqui, não vou fazer isso. Pronto, ok. Se de repente
eu tiver que mudar a categoria desse artigo, eu venho aqui na coluna direita, categoria, e vou decidir que esse artigo agora vai ser de Aprendendo a Torcer. Pronto, selecionei Aprendendo a Torcer. A partir desse momento essa categoria vai pertencer a esse projeto. Agora tem um detalhe interessante, que é o seguinte: nós copiamos o artigo, então quando o artigo é copiado, automaticamente ele vai ser copiado também a data de criação e publicação, vai ficar igual ao que foi copiado. Então vamos alterar. Na segunda aba, opções de publicação, eu clico e vejo que tem dois itens, o primeiro e o terceiro, criado em iniciar publicação. Eu vou colocar a mesma data nos dois, que é uma data posterior ao artigo que foi copiado. Então vou colocar aqui, por exemplo, 10 de agosto, certo? E aqui também, criado em 10 de agosto, publicado em 10 de agosto. Se por acaso no mesmo dia acontecer de eu ter que criar mais de um artigo, e se eu quiser que um fique na frente do outro, seja, tenha mais destaque que o anterior, se eu colocar a data como é no mesmo dia, não vai fazer sentido, porque ele não vai ficar em destaque. Então simplesmente eu altero a hora, eu coloco que ele foi feito mais tarde. Por exemplo, se o anterior foi feito de 19 horas, eu coloco que isso foi feito de 20, por exemplo, ou até, quem sabe, eu posso deixar 19 e alterar os minutos. Se eu colocar 1 minuto a mais, 33, então foi feito mais tarde, 34. Então esse aqui já está mais recente. Ok, feito isso, clico em salvar e fechar. E assim encerramos a edição dos artigos da categoria projetos.